Olá, boa noite. Cidade suja. Prefeitura não paga e coletores de lixo de Patos de Minas decidem paralisar as atividades. 5 casos suspeitos de meningite são notificados e médico alerta para o da doença nesta época do ano. Eleitor que não justificou a ausência tem até dezembro para regularizar a situação. Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano e setor da construção civil é um dos maiores responsáveis pelos números. Futebol Cidadão realiza torneio e festa para comemorar o Dia das Crianças. Contagem regressiva para o horário de verão. Como se preparar para evitar mal-estar? E tem mais na edição do NTV News desta segunda-feira. Consulta pública aberta pelo Senado discute legalização do aborto. Ecoterapia promove melhorias em pacientes especiais. A gente te conta tudo a partir de agora. Os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições e também não justificaram a ausência poderão regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Basta preencher o formulário e entregar no cartório eleitoral até 1º de dezembro. Nessas últimas eleições municipais ocorridas no dia 2 de outubro, 22.909 eleitores não compareceram às urnas, o que equivale a mais de 21% dos votantes do município de Patos de Minas. Outro índice que demonstra a insatisfação dos eleitores com os candidatos aos cargos municipais é o registro de votos brancos, de 5,69%, e nulos, de 8,11% do total dos eleitores. A gente acompanhando o resultado da apuração das eleições, a gente percebeu um pequeno aumento no número de abstenções daquelas pessoas que deixaram de votar. Também houve um aumento também no número de pessoas que votaram em branco ou anularam seus votos. E nós da Justiça Eleitoral entendemos que isso é uma manifestação do eleitor. O eleitor, quando deixa de comparecer à sessão eleitoral ou escolhe, opta por votar em branco ou votar em nulo, ele está opinando, dando a sua opinião que não existe um candidato que atenda às suas necessidades. Mas a Justiça Eleitoral considera importante a participação de todos os eleitores na escolha de seus representantes. Nós também estamos trabalhando sempre no sentido de conscientizar esses eleitores de que a participação é sempre mais positiva do que a omissão. Uma vez que você mesmo escolhendo aquele que o eleitor considera como o menos pior dos seus candidatos, ele está evitando que o pior candidato seja eleito. Então a gente sempre incentiva o eleitor sim a participar das eleições e evidentemente que depois de proclamados eleitos também acompanhar o trabalho desses políticos para evitar reeleger aqueles que não atendem às reais necessidades do nosso país. Todos devem estar em dia com a Justiça Eleitoral. E para regularizar o título, é necessário comparecer ao cartório eleitoral até o dia 1º de dezembro para preencher o formulário de justificativa. A lei estabelece o prazo de 60 dias a contar da realização das eleições para essa pessoa apresentar junto ao juiz eleitoral um requerimento de justificativa de ausência de voto, acompanhado, evidentemente, do documento que comprove essa impossibilidade de comparecer às urnas. Então, nós estamos nesse período de 60 dias após as eleições para essas pessoas que deixaram de votar e têm um motivo justo, procurar o cartório eleitoral. Elas têm, então, contando o prazo legal, já que as eleições foram realizadas no dia 2 de outubro, elas têm até 1º de dezembro para apresentar junto ao juiz eleitoral da sua circunscrição eleitoral o requerimento justificativo acompanhado do documento comprobatório da impossibilidade de comparecer à sessão eleitoral, ou para votar ou para justificar o voto. Aqueles que não regularizarem sua situação com a Justiça Eleitoral até a data prevista estarão sujeitos à multa. Vencido esse prazo de 1º de dezembro, a única opção que sobra à pessoa para regularizar a sua situação é o recolhimento da multa. 5. Lembrando que para aqueles que não estiverem em dia com a Justiça Eleitoral, existem algumas sanções. A legislação também impõe algumas sanções a quem
deixa de ter a quitação eleitoral, como, por exemplo, a pessoa está impossibilitada de tirar o passaporte, de conseguir empréstimo junto a instituições financeiras públicas ou até mesmo de matricular-se em instituições de ensino públicas. Então, a gente espera aí que o eleitor que deixou de votar e tem um motivo justo, compareça dentro do prazo legal e nós estamos aqui, o cartório eleitoral, pronto a atendê-lo e encaminhar seu requerimento à análise do juiz eleitoral. As exportações brasileiras de café em setembro tiveram o melhor resultado do ano. 3.120.000 sacas de 60 quilos foram comercializadas. Os embarques de café somaram 516 milhões e 200 mil dólares, a melhor receita obtida em 2016. Os números são do informe estatístico do café divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. De janeiro a setembro, o Brasil exportou cerca de 24 milhões e 500 mil sacas do grão. O preço médio da saca de café este ano é de 151 dólares e 49 centes. A previsão é de que a safra do café chegue a 49 milhões e 600 mil sacas em 2016, segundo a última estimativa da Conab. 7 em 10 consumidores inadimplentes deixaram de pagar empréstimos tomados em bancos ou financeiras neste ano. A dívida é a que mais sujou nomes, segundo pesquisa do SPC Brasil, e atingiu 76,1% dos entrevistados. Em segundo está o uso descontrolado dos cartões de loja, que deixaram de ser pagos por 73,1% dos consumidores. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, divulgou na internet uma cartilha para ajudar os estudantes inscritos no Enem para elaborar a redação. A prova exige conhecimentos da língua portuguesa e domínio da escrita e é feita no segundo dia de prova. Neste ano, as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. 2 anos depois de iniciar um tratamento contra o câncer de útero, Maria Badia foi diagnosticada agora com câncer de mama. Impossibilitada de trabalhar, ela pede ajuda à população para se manter. Dona Maria Badia já passou pela luta contra o câncer uma vez e agora foi diagnosticada com a doença novamente. A idosa está desesperada. Além do medo e do desgaste com o tratamento, ela está passando por dificuldades financeiras. Em 2014 eu fiz, né, tirei o útero, tirei 4 tumores, fiz química, rádio. Aí agora apareceu, né, deu uma feridinha no bico do peito, eu fui no médico, no Vida Viva, e ele falou assim, não, a senhora pediu a biópsia já? Aí deu, né, deu que é câncer. E agora pediu o risco cirúrgico mais rápido, que mais depressa possível para tirar. Aí agora tô faltando só um exame, agora eu já vou pegar ele de tarde, amanhã 2 horas tá escrito nos papéis para mim ir lá e aí eles já marcam a cirurgia para tirar. Maria Badia toma vários medicamentos todos os dias em tratamento a outras doenças que ela possui. E devido a essas doenças, a idosa não consegue trabalhar já há algum tempo para conseguir manter suas despesas. Não, eu tenho diabetes, tem mais de 20 anos que eu bebo comprimido, eu bebo Grifage, número 500, tomo Losartan, número 50, tomo Sevastatina, número 40, tomo Sinaricina 75, dá uma tontura na cabeça, eu fico 2 meses em cima da cama, tenho diabetes, né, eu fico tomando insulina direto, então tem mais de 20 anos que eu vivo só das farmácias. Lá das farmácias tem condição de trabalhar, eu recebo a pensão, estou recebendo R$360, pode ir lá e ver. Além dos problemas de saúde e financeiro, Dona Maria Badia também tem problemas com os filhos, que são dependentes químicos. Bebida, droga. Não adianta eu esconder, porque os vizinhos tudo aqui sabem. Já sofri demais, eu não acho que nem eu que estou aqui mais, não. Pensando que eu tiver operado, fiquei passando mal aqui e eles aqui me amolando. A casa onde ela mora foi reformada graças à ajuda da população e agora ela vem novamente pedir a ajuda de todos para comprar medicamentos e alimentos. Então, eu vou operar e precisando da população de parte de mim para me dar uma ajuda.
dinheiro, eu tô com os remédios ali que preciso de comprar, que na farmácia não tem. Trem de comer, né? Que vocês puderem me dar. Confirmando o endereço da Dona Maria Badia, é Rua Pedro Castorino, número 845, bairro Bela Vista. O telefone de contato é o 99687-3574. A seguir, você vai ver como a ecoterapia tem feito a diferença no tratamento de pessoas com deficiência. E o projeto Futebol Cidadão realiza torneio e festa para comemorar o Dia das Crianças. Uma pesquisa feita pela TIC Kids revela que 80% da população brasileira entre 9 e 17 anos utiliza a internet. O percentual dos que se conectam mais de uma vez por dia subiu de 21% no estudo referente a 2014 para 66% no levantamento divulgado hoje com dados coletados em 2015. Foram entrevistadas 6.100 crianças e adolescentes e 3.000 pais ou responsáveis em 350 municípios entre novembro de 2015 e junho de 2016. O trabalho foi realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Usam a internet, segundo o estudo, 23.700.000 crianças e adolescentes. O telefone celular continua sendo o principal meio usado pelo público com menos de 18 anos para se conectar, sendo utilizado por 83%. 3.400.000 jovens nunca tiveram contato com a rede. A Copa de Futsal Xande da Neném de Lagoa Formosa foi encerrada em ritmo de Dia das Crianças. Além das disputas, o domingo teve festa e distribuição de presentes. A final da Copa do Projeto Cidadão de Lagoa Formosa contou com a participação de um bom público nesse domingo. Os organizadores prepararam também atividades especiais para as crianças. A gente escolheu essa data para conciliar os dois eventos. Então, um belíssimo evento, vamos dizer assim, e arrecadamos muitos brindes. Nós pensamos não conseguir tantos brindes para ser sorteado para a criançada. Em virtude, foi só uma semana de arrecadação. E realmente nós ficamos surpreendidos. Tem brinquedo para várias idades e a gente espera que a criançada saia feliz daqui. O intuito do projeto é integrar o esporte de forma educativa na vida das crianças, adolescentes e jovens. O projeto Futebol Cidadão no decorrer desse ano de 2016 foi bastante satisfatório para a Polícia Militar, para as escolas municipais, para os pais das crianças do nosso projeto, porque participar do projeto Futebol Cidadão é ensinamento, qualidade de vida para essas crianças aí. E a única intenção dele é estar tirando essas crianças das ruas e afastando elas das drogas. É muito organizado, os times é muito bom, jogador muito bom. É muito bom, né? Projeto de futebol tira a gente tem um tempo para jogar bola, tem um espaço só para nós. É bom jogar aqui, tem campeonato todo ano, isso aí. No dia festivo de encerramento, houve sorteio de vários brindes para as crianças participantes do projeto. Os organizadores tiveram apoio de vários órgãos. Todo ano a prefeitura entra como parceria, toda a equipe, porque é um projeto muito bom, além do projeto Cidadão que leva o nome do meu pai, que é Xande da Neném, e também a prefeitura nessa parceria com o espaço, com funcionários, com toda a equipe. A gente tem que trabalhar em equipe. A criançada aproveitou a manhã festiva. Elas participaram de jogos, pinturas, pescaria e muitas outras atrações. A primeira coisa que eu fiz foi pintar as unhas. Depois eu pintei o cabelo aqui, eu comi pipoca, algodão doce, sorvete. É um bom dia porque a gente é criança e a gente merece. Os familiares fizeram questão de acompanhar de perto todas as atividades. O Major Campos participou das atrações e sabe da importância deste projeto. Sim, importantíssimo, né? Essa referência positiva que a gente tem do esporte, principalmente, que é algo que agrega, né, as pessoas, né, trabalho em equipe, desenvolvimento físico. Então, isso é uma coisa de fundamental importância para que essas crianças tenham uma referência positiva, né? E não sejam aliciadas aí por aspectos negativos aí que a gente vê no dia a dia. A ecoterapia promove uma série de benefícios entre os praticantes e a melhora é visível.
A reabilitação é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1997. Já é sabido por todos que o cão é considerado o melhor amigo do homem. Mas ao longo da história, outro animal doméstico teve importante papel na evolução e merece destaque: o cavalo. Símbolo de força e beleza, os equinos existem há cerca de 55 milhões de anos e sempre desempenharam um papel importante, como, por exemplo, auxiliando na agricultura e servindo como meio de transporte. Hoje, além de realizar essas e outras tarefas, o cavalo tem sido muito utilizado para regenerar a saúde humana, através da ecoterapia. A ecoterapia une técnicas de equitação com atividades equestres com a finalidade de auxiliar o tratamento de pessoas com algum tipo de deficiência. Os principais ganhos dessa terapia são os motores e psicológicos. Que a gente tem um ganho muito grande. O resultado que a gente vê na prática da ecoterapia é bem maior do que o resultado que a gente vê numa sala de atendimento clínico. A gente tem benefícios tanto psicológicos, físicos, sociais e educacionais também. Cerca de 30 pacientes realizam sessões de ecoterapia no espaço hípico da APAE de Patos de Minas. O pequeno Gustavo Tibúrcio, de apenas 6 anos, é um deles. Segundo a mãe, os benefícios obtidos ao longo do tratamento foram muitos. O Gustavo é um menino muito agitado. Ele tem hiperatividade, déficit de atenção e há 1 ano e meio ele começou a fazer ecoterapia. E a gente tem notado que diminuiu essa agitação, que ele melhorou a coordenação motora, que ele tem um pouco de dificuldade com a coordenação motora grossa, e ele melhorou essa coordenação motora, ele está mais concentrado e ele faz atividade lúdica. Durante a ecoterapia, eles contam histórias, leem livros, e está ajudando muito também o desenvolvimento pedagógico. Os pais gostam bastante dessa terapia, até é uma dificuldade que a gente tem, porque chega um momento que a gente tem que dar alta para essa criança e que a família não quer, né? Porque eles gostam bastante e vê resultado na terapia. Apesar de ser uma terapia bastante recomendada, ela tem algumas contraindicações. Por isso, é imprescindível que o paciente passe por uma avaliação médica antes de iniciar o tratamento. Quem tem crises convulsivas é uma das contraindicações principais, e a gente sempre frisa essa contraindicação, porque o cavalo ele promove bastante estimulação e essa estimulação excessiva pode causar mais crises convulsivas. Tem também as luxações, né, luxações de quadril, que é uma contraindicação. Pessoas que têm a facilidade em ter fraturas ósseas, que têm osteoporose, também é contraindicado. Tem uma avaliação médica que é feita antes de entrar aqui e depois a avaliação feita por toda a equipe. E aí a gente vai ver o que aquela criança tem ou aquela pessoa tem, para a gente ver se pode ou não fazer a ecoterapia. Já vamos mostrar que consulta pública aberta pelo Senado discute a legalização do aborto. E com a aproximação do horário de verão, dicas de como se preparar para minimizar os efeitos da mudança. Vai começar o horário de verão. Quem costuma sentir os efeitos da mudança deve começar a se preparar desde já, adiantando gradualmente a hora de dormir. As consequências da mudança de horário no organismo podem ir desde mal-estar, dificuldade para dormir, sonolência diurna e até alterações no apetite. O horário de verão começa neste domingo. A partir das 0 hora do dia 16 de outubro, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. Mesmo oferecendo algumas vantagens, a mudança nos ponteiros não agrada a todos, principalmente os trabalhadores que acordam cedo. Não gosto, que eu já acordo cedo, né? Tem muito trabalho, estudo, então para mim é bem complicado. Acordar mais cedo, né? Segundo Dárcio Mendes, especialista em medicina do sono, grande parte de seus pacientes reclamam da alteração nos ponteiros. Os principais sintomas percebidos no corpo humano por conta da mudança no horário são distração, cansaço e até dor muscular. As pessoas ficam mais mal-humoradas, os acidentes aumentam, os acidentes de trânsito, os acidentes de trabalho, porque com o sono ruim a atenção diminui. Para você ter ideia, outro país que tem horário de verão é o Canadá. E lá existem trabalhos mostrando
O número de acidentes de trânsito aumentam muito agora na entrada do horário de verão. Na saída do horário de verão, nem tanto, mas na entrada aumenta. Então, dores no corpo, cansaço, são queixas frequentes, às vezes inapetência, falta de apetite, né, entre outros sintomas. Eu estou falando os mais comuns. Mas, de acordo com o médico, é possível amenizar os efeitos negativos do horário de verão. Algumas ações podem ser tomadas para facilitar a adaptação. Eu aconselho vocês a começarem a levantar 10 minutos mais cedo por dia. Façam isso. Façam isso porque o impacto no corpo vai ser muito menor. Não adianta você tentar deitar mais cedo. Isso não adianta, porque você não vai conseguir dormir. O corpo nosso, ele é regulado pelo horário que você levanta. Então, lembra da minha dica. 10 minutos antes, por dia, você começa a levantar mais cedo. Hoje, 10 minutos antes. Amanhã, 10 minutos antes, né, até completar aí 60 minutos. Quer dizer que em 6 dias já dá para fazer uma adaptação. É lógico que no próximo ano, se você começar a fazer isso 15 dias antes, melhor ainda se você fizer isso, né? E levantando mais cedo. Essa é a minha dica para vocês. O Senado está discutindo a possibilidade de liberar o aborto no Brasil. O tema é polêmico, mas o assunto precisa ser enfrentado pela sociedade. Mesmo sendo proibido, são feitos 1 milhão de abortos induzidos por ano no país. Marina tem 33 anos. Há 14, quando ainda era uma adolescente, tomou uma decisão com o namorado: fazer um aborto. Então, na época eu tinha 18 anos, tinha um namorado, também mais ou menos a minha idade, e comprou o remédio. Fiz o procedimento em casa, com os meus pais dentro de casa, sem eles ficarem sabendo. E foi quando começou um sangramento, que é um sangramento muito diferente do nosso sangramento de menstruação. Foi uma cólica muito forte. E aí, no dia seguinte, por essa coloração e por esses coágulos que estavam saindo, eu resolvi ir no pronto-socorro. No Brasil, são realizados cerca de 1 milhão de abortos induzidos por ano. 1 em cada 5 brasileiras de até 40 anos de idade já fez pelo menos um aborto ilegal. O aborto clandestino é a 5ª causa da morte materna no país. Uma mulher brasileira morre a cada 2 dias em decorrência de abortos mal feitos. Minas Gerais é o 3º estado com maior número de registros de internações em decorrência de complicações por aborto. São cerca de 80 mil por ano. O aborto é crime, é proibido no Brasil e só vai ser permitido em 3 situações: quando houver risco de morte para a gestante, quando a gravidez derivar de um estupro e quando o feto, a gestante estiver grávida de um feto anencéfalo. Para a representante da Rede Feminista de Saúde, a maior parte das mortes é de mulheres pobres, negras, que já possuem filhos e sem condições financeiras para levar adiante uma gravidez. Nós queremos que todas as mulheres, principalmente as mais vulneráveis, tenham o mesmo acesso que é garantido para essa outra parcela da população. Esta coordenadora do grupo Apoio a Mulheres numa Gravidez Indesejada, em Belo Horizonte, é contra o aborto. O projeto apoia mulheres que pretendiam realizar o aborto ou rejeitam o filho. Em média, de 10 mulheres que chegam ao local querendo abortar, 7 desistem. Elas passam a ter uma outra visão. Ela passa a ter uma conscientização da vida, do valor da vida, do amar, do cuidar. Então, todas que ficam aqui conosco, elas passam a amar esse bebê. A polêmica agora é tema de uma consulta pública no Senado. Os parlamentares querem saber se a população concorda com a interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas de gestação. O procedimento seria feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A proposta é que o aborto seja considerado uma política de saúde e não criminalizado, como é atualmente. A iniciativa é de um cidadão por meio do portal E-Cidadania. Com mais de 20 mil assinaturas, a ideia foi encaminhada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Até abril deste ano, já foram feitas 5 audiências públicas sobre o assunto. As audiências elas estão cumprindo
essa prerrogativa do Senado de forjar uma suposta democracia participativa, eles não estão com a menor intenção de produzir essa lei neste momento no Brasil e, inclusive, o deputado Marcos Feliciano, depois de uma fala, ele disse que o aborto não vai ser legalizado nunca no Brasil. O aborto é um dos grandes temas tabus da sociedade, né? Porque ele envolve questões morais, religiosas e envolve uma questão de autonomia, né? Até onde vai a autonomia do indivíduo. Toda vez que a gente toca nesses temas polêmicos, a gente tem a opção de não falar sobre ele, que é uma opção mais conservadora, ou a opção de discutir e ouvir pontos favoráveis e contrários para que o Poder Legislativo decida. Acho que é muito a responsabilidade de colocar um filho no mundo e a vontade de colocar um filho no mundo é uma coisa única, sabe? Assim, só a pessoa pode saber, ela não tem nenhuma outra pessoa que possa resolver isso por ela de forma alguma. A consulta do Senado não tem data para terminar. Os votos podem ser feitos no site do Senado, clicando no ícone E-Cidadania. O placar até o momento é de 203 mil votos a favor e 190 mil votos contrários. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Pode chover nesta terça-feira na região, mas o calorão continua. Em Patos de Minas, tempo instável nesta terça-feira, com mínima de 16 e máxima de 35 graus. O índice ultravioleta é extremo. Já em Lagoa Formosa também pode chover e a temperatura varia entre 17 e 35 graus. Em Rio Paranaíba pode ter pancadas de chuva, a máxima chega a 32 graus. Pancadas de chuva também em Presidente Olegário, com variação de temperatura entre 15 e 34 graus. Em Guimarães também pode chover e a máxima atinge 30. E em Coromandel, previsão de pancada de chuva à tarde e os termômetros marcam entre 19 e 34 graus. Depois do intervalo, o motorista bate o carro e motociclista e choca o veículo contra o poste. E Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. E o setor da construção civil é um dos maiores responsáveis pelos números. Nesta tarde, terminou com um carro de passeio batendo bem cheio em um poste de iluminação pública na Praça Champanhar. Antes, ele acertou uma motocicleta. A condutora da moto ficou levemente ferida. No trânsito conturbado de Patos de Minas, qualquer descuido pode resultar em acidente. Foi o que aconteceu na tarde desta segunda-feira na Praça Champanhar. O condutor do Fiat Palio observou o movimento apenas de um lado da via e acabou batendo na motocicleta que trafegava logo à frente. Com o impacto, a condutora da motoneta, uma mulher de 46 anos, foi arremessada ao solo. O motorista do carro acabou perdendo o controle e acertando em cheio o poste de iluminação existente em cima da calçada. A batida foi tão forte que danificou toda a frente do carro. Um guincho teve que ser acionado para remover o veículo. O motorista saiu ileso, mas a condutora da moto teve escoriações pelo corpo. A mulher recusou o atendimento médico. A polícia militar esteve no local e mediou um acordo entre as duas partes. Sem nenhuma pendência, os veículos foram liberados para os seus proprietários. O Brasil registra mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, o que coloca o país em 4º lugar no mundo nesse aspecto, segundo a Organização Internacional do Trabalho, atrás apenas de China, Índia e Indonésia. Um dos motivos para tantos acidentes é a falta de uso de equipamentos de proteção. A morte de um operário que sofreu uma queda enquanto trabalhava em uma construção civil de Patos de Minas coloca em pauta o grande número de acidentes de trabalho. De acordo com pesquisas, são registrados no Brasil mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, o que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, coloca o país em 4º lugar no mundo nesse aspecto, atrás apenas da China, Índia e Indonésia.
A construção civil é o 5º setor econômico em número de acidentes e o 2º que mais mata trabalhadores no Brasil. Diante de todos esses números e fatos, vem a pergunta: por que acontecem tantos acidentes? Eu acho a autoconfiança dos colaboradores é uma dos principais fatores. O uso incorreto de EPIs, a falta de fiscalização, falta de treinamento, o diálogo diário de segurança, que é muito importante, para estar frisando para os colaboradores da importância do uso de equipamento de proteção individual. De acordo com a engenheira, é possível prevenir acidentes e promover mais segurança, saúde e qualidade de vida aos trabalhadores. O primeiro passo é através da conscientização e uso de equipamentos de proteção individual. Conscientizar os nossos colaboradores quanto à questão dos equipamentos de proteção individual e a importância dos equipamentos de proteção coletiva. E são vários os equipamentos de proteção. Leandro Maia, pedreiro há vários anos, faz questão de usar todos para evitar situações de risco. Tem que usar, né? Porque é importante pra gente, né? A nossa segurança, né? Tô com as luvas, né? Isso aqui serve para proteger as mãos, né? Para não vir a sofrer nenhum dano, que a gente trabalha com muitas coisas que sempre machuca, principalmente a ferragem. O óculos serve para proteger seu olho do sol, ao vir cair algum cisco, alguma coisa. O bonezinho aqui também é para proteger do sol, porque o sol está muito quente. Nós também tem protetor aqui também, que eles disponibilizam também para a gente passar. Além de equipamentos, as empresas devem investir em treinamentos e capacitações. E os engenheiros, técnicos de segurança do trabalho e Ministério do Trabalho têm essa preocupação com o pessoal. Por exemplo, está usando o uso correto de EPIs, EPCs, a fiscalização, que é uma das coisas mais importantes, e os treinamentos que devem ser dados aos colaboradores. Ainda na edição de hoje, 5 casos suspeitos de meningite são notificados e médico alerta para o aumento da doença nesta época do ano. E Prefeitura não paga coletores de lixo de Patos de Minas e coletores de lixo de Patos de Minas decidem paralisar as atividades. Hoje não teve coleta de lixo em Patos de Minas e não há previsão de quando o serviço será normalizado. Por falta de pagamento, os cerca de 50 trabalhadores paralisaram as atividades. Segundo a empresa responsável pelo serviço, desde julho o dinheiro não é repassado pela Prefeitura de Patos de Minas. Com salários atrasados e sem previsão de receber, os funcionários da empresa responsável pela coleta de lixo decidiram cruzar os braços. Nessa segunda-feira, os caminhões não saíram do pátio da empresa. É lamentável chegar numa situação que chegou nós, né, pais de família, sem receber, né, como dizer, quase que uma humilhação para nós, né, vir na televisão e reivindicar uma coisa que é de direito nosso, né, que todo mês o pai de família trabalha para receber, para manter a casa, e infelizmente se não tiver uma posição, nós não podemos, como dizer, fazer nada, vamos tirar com o braço cruzado mesmo. A Prefeitura tem um contrato de emergência com a Concerbras para a realização da coleta de lixo no perímetro urbano e operação do aterro sanitário até o dia 1º de novembro. Entretanto, o pagamento está atrasado desde o mês de julho. A informação é de que a dívida da Prefeitura com a empresa gira em torno de R$1,5 milhão. Segundo os funcionários, as pendências já estavam afetando o pagamento dos salários. A empresa está passando dificuldade nesses 3 meses em honrar o nosso compromisso de salário. E até então, nos outros meses passados, ela fez uma previsão de pagamento para a gente, né, e honrou. Pagou, a empresa foi uma empresa muito direito com a gente nesses outros meses, nesses outros 9 meses. Mas de 3 meses para cá já vem atrasando. Só porque dessa vez eles não deram nem previsão para efetuar o nosso pagamento. Então nós entramos em comum acordo com os motoristas, mas os coletores, né? E resolvemos parar para saber qual vai ser a data do nosso recebimento. Os funcionários da empresa de coleta de lixo esperam uma resposta para retornarem ao trabalho. Eles alegam que também têm compromissos, como aluguel e supermercado, e que precisam de uma definição. Nós pedimos uma previsão de pagamento para a empresa. Só isso. Assim que a gente tiver a previsão, nós vamos voltar a trabalhar normalmente, igualzinho nos outros meses que nós vem trabalhando aí. Efetuando serviço de qualidade para a cidade, né? E, como diz, e não deixar a população no meio do lixo, que é o que vai acontecer se caso a empresa não entrar em acordo com nós. Porque, como diz, a gente não vai trabalhar
para fazer graça para ninguém, né? A gente está trabalhando o que a gente precisa trabalhar e honrar os nossos compromissos que a gente tem, né? Porque na empresa tem pai de família, a maioria são pais de família, pagam aluguel, né? Tem pensão alimentícia para pagar e a conta não espera, né? Juro não espera. Então o que a gente precisa é só de uma previsão para a gente poder controlar a nossa vida lá fora, né? Patos de Minas produz aproximadamente 180 toneladas de lixo em uma segunda-feira como hoje. Nos demais dias da semana, a média diária chega a 150 toneladas de lixo. Em apenas um dia sem coleta, já é possível ver o acúmulo de sujeira pelas ruas da cidade. André explica que quanto maior a demora para solucionar o problema, maior será o tempo necessário para normalizar a situação. Nós baseamos que em torno de uma semana até uns 10 dias para normalizar toda a coleta de patos de Minas novamente. E quanto mais tempo ficar sem coleta, mais tempo vai demorar para normalizar? Mais tempo, porque o lixo acumula, né? Vai ficando mais lixo, porque o lixo, como diz, o lixo vai só degradando, crescendo, né, na cidade, né? Segunda e terça-feira o lixo é mais pesado devido ao final de semana, né? E a gente está preocupado também que está vindo feriado agora, quarta-feira, né? E sem uma previsão nós vamos ficar parados, aguardando. De acordo com nota enviada à nossa redação pela Concerbras, foram feitas tentativas para que a Prefeitura de Patos de Minas fizesse pelo menos o pagamento de julho, mas sem sucesso. É repassado à empresa cerca de R$ 480 mil por mês para a realização da coleta e manutenção do aterro. Nós também solicitamos à Prefeitura uma resposta sobre a atitude a ser tomada neste momento, mas até agora nenhuma explicação foi dada. Um post nas redes sociais sobre um provável surto de meningite em Patos de Minas deixou muita gente preocupada. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, foram notificados 5 casos suspeitos. Este ano, tem apenas um caso confirmado. Entretanto, é preciso ficar em alerta, já que é justamente nesta época que acontece o maior número de transmissão da doença. Foram pelo menos 5 casos suspeitos de meningite. As internações na UPA chegaram às redes sociais e ganharam repercussão. Mas, segundo a Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Saúde, a situação está controlada. Esses casos, inicialmente, eles estão em observação, né? A gente vê que a situação está tranquila, não há necessidade de alarde, tá certo? Não é um caso de surto, porque dos 5 casos, 3 já foram liberados, né? Mas para uma melhor decisão da hipótese diagnóstica, o médico achou por bem ainda manter esses outros 2 casos na UPA para uma melhor averiguação. A meningite é uma doença grave que, além de ser altamente contagiosa, tem índice elevado de mortalidade entre os pacientes. Por isso, os casos notificados, mesmo que suspeitos, recebem atenção especial do Serviço de Saúde. Ela é uma doença de notificação imediata, né? Assim que a notificação chega para nós, nós já tomamos todas as providências relativas ao bom andamento do caso, para que a gente possa ter aí, então, um resultado de laboratório o mais rápido possível para que seja dado um subsídio aí para os médicos efetuarem o tratamento. Também tem uma outra questão. O tratamento da equipe médica, ele já é iniciado assim, com a hipótese diagnóstica imediatamente, né? O laboratório ele vai dar um subsídio aí para a confirmação do caso, mas o caso sendo suspeito, imediatamente já se entra aí com todas as medidas possíveis de tratamento. Por exemplo, até mesmo o isolamento do paciente, se for o caso dele ter que ser isolado. Existem 3 tipos de meningite. A meningite bacteriana é a mais grave e letal. A meningite bacteriana, a gente tem vários fatores que estão relacionados. Primeiro seria a questão da virulência, né? Virulência o que é? A capacidade de um agente infeccioso, no caso uma bactéria, produzir agressão. Então nós temos bactérias que ao longo da evolução humana, elas se tornaram agressivas ao ser humano. Então, um exemplo disso, por exemplo, são as bactérias relacionadas à meningite meningocócica, né? A Neisseria meningitidis. Que leva a pessoa à morte. Sim, então um fator seria o quê? A virulência, né? E outro fator seria o quê? A susceptibilidade do organismo.
O maior número de meningite, na verdade, eles não estão associados à agressividade do agente, seja ele bacteriano ou viral, mas sim o quê? A fraqueza da defesa do organismo. Então, às vezes a pessoa está passando por um momento de maior estresse, de maior cansaço, tem uma baixa da imunidade e contrai, às vezes, uma bactéria, às vezes que normalmente não iria causar nenhum tipo de problema, né, ou algum vírus, mas por um motivo, uma razão talvez incerta, o organismo não consegue combater esse processo e se tem um processo infeccioso dentro do sistema nervoso central. O médico neurologista Thales Caixeta explica que a doença afeta principalmente crianças e idosos e que é importante observar sinais de alerta. Sempre tem atenção com relação ao que a gente considera assim, a tríade, né, das meningites. Primeiro, a dor de cabeça. Então, quando você tem uma dor de cabeça, sobretudo nova, né, refratária a medicamentos analgésicos comuns, associado, por exemplo, a processo febril, juntamente com o que a gente chama de meningismo. O que é meningismo? São sinais e sintomas relacionados à irritação meníngea. Então seria o quê? A nucalgia, a rigidez do pescoço, em casos mais pronunciados, por exemplo, em crianças, né? Poderíamos ter posturas atípicas, né? A gente tem crianças, às vezes, que adotam posturas que são anormais, a questão do abaulamento das muleiras, né? Que tecnicamente nós chamamos de fontanelas. Então, são sintomas que, quando agrupados, eles nos chamam a atenção para o risco de um processo infeccioso envolvendo as meninges. Assim como em outras doenças, o diagnóstico no início é essencial para alcançar a cura no tratamento. Quanto mais cedo se puder dar o diagnóstico e a instituição das medidas terapêuticas ideais, melhor a chance da pessoa se recuperar. Patos de Minas teve apenas um caso confirmado de meningite ao longo deste ano, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. O chefe da Divisão de Epidemiologia, Erivaldo Rodrigues, tranquilizou a população com relação aos casos suspeitos registrados na UPA. Temos uma situação tranquila, né? Haja visto que nós estamos aí em outubro, né? 10 meses praticamente transcorridos do ano, com 5 casos de meningite notificados, tá certo? Não quer dizer que todos os 5 foram confirmados. No ano passado a gente teve 9 casos notificados, então é uma situação tranquila. Não há necessidade da população ficar temerosa, porque esses casos eles ainda estão dentro do padrão natural da doença. O NTV News de hoje termina aqui. A gente volta com mais informações da manhã. Boa noite e um ótimo início de semana para você.